tarde, a paz, a graça, o amor de Cristo possa inundar todo o teu ser nesse dia, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração segundo a sua necessidade. Em João 15, versículo 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nós entendemos que para que nós possamos sermos atendidos, para que a nossa oração, o nosso clamor chegue até Deus, é necessário ter com Ele comunhão. É condicional. Se nós permanecermos, se nós estivermos em Cristo, se as palavras dele estiverem em nós, se nós estivermos ligados a Ele, nós poderemos pedir qualquer coisa. É como aquele amigo muito íntimo, aquela pessoa com quem você tem liberdade de abrir o seu coração, aquela pessoa que você anda com ela e chega às vezes a tomar alguns hábitos que aquela pessoa tem. É assim que Cristo quer que nós nos relacionemos com Ele. Não é hoje andar com Ele e amanhã estar ausentes da presença dEle. Não é hoje buscar algo da parte dEle e amanhã renunciar, não querer que Ele ande conosco. É um caminho percorrido diariamente, eu com Ele, Ele em mim. Comunhão com Deus não é eu estar bem comigo mesmo, não é eu conquistar, eu ter algo e julgar, avaliar como se Deus está me dando. Se eu tenho um carro que eu sonhei, que eu fiz uma campanha, se eu conquistei a casa própria, se eu consigo fluir bem no meu trabalho, no meu lar, eu estou em comunhão com Deus. Não, não é isso. Comunhão com Deus vai além da circunstância. Comunhão com Deus é eu ter Ele dentro de mim e viver para Ele, para a glória dEle. A palavra do Senhor nos diz: porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. É eu ter a compreensão de que eu não posso viver sem a presença dEle, de que eu não posso viver os meus ideais, os meus sonhos, sem entender se é esta a plena vontade dEle, porque Ele me criou para a glória dEle. E a palavra vem nos dizendo que foi Ele que me escolheu, Ele me amou, Ele me selecionou. Eu passei na seletiva dos céus e agora fui escolhido para andar com Ele, para viver com Ele. Muito hoje se prega, se canta, se fala a respeito de comunhão, mas nós temos visto a cada dia mais as pessoas tendo um relacionamento superficial com Deus, as pessoas ditando normas, ditando horário, estabelecendo tempo de comunhão, e faz tudo de maneira mecânica, de maneira automática, e vai perdendo a essência do que é ter comunhão com Deus. Quando nós amamos alguém, quando nós valorizamos a presença de alguém, quando nós temos prazer em um amigo, em um familiar, nós queremos ter aquela pessoa o tempo todo conosco. É como uma mãe que quer ter o filho próximo dela, quer ter os olhos sobre o filho o tempo todo. O nosso Pai Celestial, Ele quer ter o controle da nossa vida, não só em alguns momentos, mas o tempo todo Ele quer estar conosco. Ele diz na sua palavra: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, até o findar do século, até o findar da sua vida. O Senhor, Ele nos garante a companhia dEle, e nesta companhia nós temos proteção, nesta companhia nós temos cuidado, nessa companhia nós temos vida, e nós somos trabalhados por Ele a cada dia, e vamos fundamentando, estruturando, construindo o nosso caráter
segundo a palavra de Deus. Aquilo que muitas vezes julgamos tão importante, aquilo que avaliamos como primazia na nossa vida, de maneira que nós vamos conhecendo a palavra, compreendendo, aquilo já não tem mais valor para nós. Você se lembra de Pedro? Pedro havia pescado a noite inteira e nada ele havia apanhado. Mas o Senhor Jesus chega ali e fala para Pedro, para que Pedro lance as redes. Ele já havia lavado as redes, ele já havia dado por derrotado, por encerrado aquele momento. Mas o Senhor dá uma palavra a ele: Pedro, lançai as redes. E ele lança as redes, e aquela rede, então, ela é cheia, e ela quase se rompe. Mas de repente, sobre o vislumbre, da presença de Deus, sobre aquele momento tão glorioso, o Senhor Jesus, então, ele convida a Pedro: Pedro, a partir de agora, você não será mais pescador de peixe, mas você será pescador de homens. E Pedro então compreende que tudo que ele precisa é permanecer em Cristo. Tudo que ele precisa é andar com Cristo. Tudo que ele precisa é ser guardado, é ser cuidado pelo Senhor Jesus. Então aquilo para ele, aqueles peixes que eram tão valorizados para ele, já não tem mais valor. E ele então, ele se lança, ele se entrega, e ele começa a caminhar com o Senhor. Você já percebeu que quando você anda muito com alguém, você começa a falar da forma como ela fala, você partilha do linguajar dela, você partilha dos costumes, dos valores daquela pessoa? Então é isso que Cristo quer com você, que você viva com Ele com tanta intensidade, que você seja um pequeno Cristo, que você seja um cristão, que você tenha sensibilidade para ouvi-lo, mas também tenha sensibilidade e segurança para partilhar com Ele os seus sonhos, as suas necessidades. Aqui nos fala, eu vou frisar: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Há uma condição, e as pessoas muitas vezes não entendem essa condição. Muitos esperam pelo Senhor só nesse tempo, muitos confiam no Senhor só para agora, e outros também vê um Deus distante, vê um Deus longe, um Deus só para a eternidade, um Deus só para a hora da morte. Quantos dizem: eu estou muito jovem para servir ao Senhor, eu estou muito novo para me colocar de ponta cabeça no reino de Deus. Se você se colocar no reino de Deus, você vai ser alvo das bênçãos dele. Se você se colocar de ponta cabeça no reino dos homens, você vai ser alvo da maldição dos homens. Porque a palavra do Senhor diz: ai do homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Mas a palavra do Senhor diz: bem-aventurado o homem que não anda no caminho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, na estação própria dá o seu fruto. Quando você tem comunhão com Deus, você vai dar bons frutos dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você for plantado, na igreja onde você serve, você vai produzir bons frutos. Produzir bons frutos vai além de você servir no ministério de louvor. Produzir bons frutos vai além de você profetizar. Produzir bons frutos vai além da concepção humana. Mas produzir bons frutos é você produzir algo para a vida eterna. É você arrancar da lama aquele que está no pecado, aquele que está preso em cadeias espirituais. É você ser luz por onde você passar. Às vezes nós ficamos tão presos nos nossos conceitos.
Mas quando nós temos comunhão com Deus, valores são trocados, sentimentos são mudados. E a cada dia mais, nós temos prazer em Deus, temos prazer em servi-lo, temos prazer em estar na casa do Senhor. O que você tem revelado? Se você alimentar a sua comunhão com Deus, você vai revelar Cristo no seu caminho. Mas se você alimentar a sua comunhão com este mundo, você vai revelar o mundo nas suas atitudes. E o Senhor está te chamando para você andar continuamente com Ele, para você viver continuamente com Ele, porque assim não vai ter oscilação nos seus valores. Você vai continuar sendo luz e sal por onde você passar, independente se em meio às dores, independente se em meio às percas, independente se em meio a um tempo de alegria, a um tempo de paz, você sempre terá a mesma postura de agradar e honrar aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que está no controle da vida. Nós vimos aí que muitas pessoas estão estarrecidas diante da pandemia. A vida estava agitada demais e o Senhor, Ele permitiu então ao homem dar uma freada, para que o homem repense os seus valores, repense os seus sentimentos. O Senhor, Ele está nos dando a oportunidade de resgatar a comunhão. Quando eu era adolescente, eu era muito criticada, humilhada, até mesmo por ser cristão. Hoje há até mesmo uma certa vaidade em dizer: eu sou evangélico, eu sou cristão. Mas permanecer em Cristo implica em renunciar o nosso eu, renunciar a nossa carne, renunciar a nossa busca humana para viver aquilo que de fato interessa. Ei, Jesus virá e não tardará. O Senhor quer mudar os seus sentimentos, Ele quer colocar a eternidade no seu coração. Ele pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Se lance nos braços do Pai. Ele já te escolheu. Quando Ele se entregou ali na cruz do Calvário, Ele já escolheu você. Ele pagou a dívida que te era contrária. Se lance nos braços dEle. Adore a Ele. Viva para Ele. Busque a Ele em oração. Tire tempo de qualidade com o Senhor. Hoje se acha tão poucos fiéis, se acha tão poucos que renunciam por causa do nome do Senhor. E quando alguém se propõe a viver na contramão deste mundo, às vezes ele é rejeitado até mesmo no meio cristão. Eu comentava essa semana, nós temos partilhado de um momento de oração em que a gente deixa tudo, o dia todo, para estar com o Senhor. E eu partilhava com a irmã e dizia: é diferente quando você abre mão de tudo para falar esse dia do Senhor. Esse tempo é de excelência para Deus. Não tem como, quando você abre o seu coração, não tem como você ficar alheio ao que Deus tem. Ele vai derramar, Ele vai abrir as comportas dos céus e derramar sobre a sua vida. Hoje eu te digo, renove a sua comunhão com o Senhor. Às vezes você está dentro da casa de Deus, mas está tão longe. Às vezes você conhece a palavra, mas está tão distante de vivê-la. Ei, Satanás, ele conhece que lhe estremece, porém ele não obedece. É na obediência que se tem a comunhão. Que você seja obediente a Deus e que você desfrute do melhor que Ele tem para você. E que você seja um adorador em toda e qualquer circunstância. Ter comunhão é ser adorador. No meio da dor, no meio da alegria, no meio da celebração, em qualquer momento. Você não deixa Deus de fora. Em todo tempo você quer a presença dEle, você faz questão de atribuir a Ele a glória, a honra e o louvor. Permaneça no amor de Cristo. E Ele vai
suprir todas as suas necessidades. Como diz Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vêm como acréscimo. Vem no automático, não é barganha. Você vive para amar o Senhor, e Ele te ama e cuida de você. Que esta palavra possa encontrar lugar no seu coração, e que você tenha sede e fome pela presença de Deus, a ponto de permanecer o tempo todo no caminho que Ele trilhou, que Ele traçou, que Ele te ensinou. Assim como o pai que caminha com o filho, e no caminho ele ensina ao filho o que é perigo, o que é bom, o que é ruim. Deus é esse Pai celestial que quer o tempo todo te instruir, te corrigir, te motivar, te educar. Deixe Ele ser o seu Pai que caminha com você, e você será um homem e uma mulher bem-sucedido. Você será alvo das bênçãos dos céus sobre a sua vida. Permaneça na palavra e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que Deus te abençoe. Eu vou orar com você, e que onde esse áudio chegar, esse vídeo chegar, que haja um mover de Deus para que a sua comunhão seja fortalecida, resgatada no Senhor, e que você nunca abra mão dessa presença. Vale a pena andar com o dono do universo, vale a pena ser cuidado por Ele. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Tu és o Deus do universo. Senhor, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que aqui habitam. Muito obrigada, Senhor, porque não fomos nós quem escolhemos a Ti, mas o Senhor nos escolheu a nós. Pai, que o Senhor possa chamar cada vida a ter uma comunhão íntima, Senhor, com o Senhor. Ó Deus, a Te conhecer verdadeiramente. Que toda superficialidade caia por terra. Senhor, que toda mesmice, Deus, que todo método, Senhor, seja deixado de lado, para que haja liberdade no Teu Espírito. A igreja primitiva, ela crescia, Pai, porque havia liberdade no Espírito, havia comunhão no partir do pão, havia comunhão nas orações. Deus, hoje tudo que a Tua igreja precisa é um despertamento, um avivamento. Deus, um renovo na comunhão. Não é estar somente na Tua casa, não é estar somente nos cultos, não é se limitar ao domingo, Senhor, a um rito, mas é tocar no sobrenatural do Senhor, é andar com o Senhor continuamente, é frutificar no tempo de frutificar, é se fortalecer no tempo de se fortalecer, é ouvir no tempo de ouvir e falar no tempo de falar. Cura a Tua igreja, Senhor, cura a comunhão do Teu povo, Senhor, com o Senhor. Faz tudo novo e derrama a Tua glória e o Teu poder, para que possamos perseverar até o grande dia em que o Senhor chamar a nossa senha e nós formos morar com o Senhor eternamente. Renova-nos, ó Deus, e traz de volta comunhão, Senhor, Deus, a alegria de Te servir, o primeiro amor, como nos primeiros tempos, sobre cada pessoa. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por esse momento. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigada, Pai, por cada vida que o Senhor, ó Deus, está fazendo alvo desta palavra, e que essa palavra venha germinar frutos para a Tua glória. Amém.